Então, essa arguição incidental, ou perdão, essa arguição principal, ela é uma questão que você vai discutir em tese no Supremo. Olha, eu acho que intuitivamente você está percebendo pelo slide, olha lá no slide, né, que o verde de baixo combina com o verde de cima, né? E existe uma outra forma, quer dizer, como é que mais eu posso acessar o judiciário para que ele declare uma lei inconstitucional? Aí tem a forma do povão, né, que todo mundo pode, todo mundo que satisfaz as condições para o exercício do direito de ação, que é a chamada ação incidental, ou se você preferir, arguição incidental. Tem que tirar essa trema de arguição, meu filho. A arguição não tem mais trema, olha só, estou passando vergonha aqui, a culpa é sua, né? Tirem essa trema da arguição aí. A arguição, quando eu voltar no próximo slide, eu não quero mais essa trema, hein? Então vamos lá. Então eu tenho a arguição incidental. É bom quando a gente tem alguém para culpar, não é? Pois é. Eu, por exemplo, invejo as pessoas que bebem, porque pelo menos elas têm no que colocar a culpa, né? Eu, como não bebo, coloco a culpa no infeliz aqui do Vitor. O fato é que a arguição incidental, ela já é uma situação diferente. Tem um pedido principal qualquer nação, a gente vai ver isso depois com calma, não se desespera, tá? A gente vai ver com calma. Mas só para explicar rapidamente, é uma ação judicial qualquer, mandado de segurança, uma ação popular, uma ação civil pública, um habeas corpus, um mandado de injunção coletiva. Então existe um pedido principal, nessa ação eu quero alguma coisa, mas incidentalmente, quer dizer, como um pedido acessório, eu coloco o seguinte, olha, a lei que fundamenta essa atuação do Estado contra mim, a lei que fundamenta a cobrança desse tributo por parte do Estado, ou a lei em que se baseia o autor, eu sou réu nessa ação, a lei que se baseia o autor é uma lei que é inconstitucional para ser aplicada nesse caso concreto. Então há uma inconstitucionalidade que surge como um incidente, quer dizer, como um acidente processual, num processo onde eu discuto um outro assunto que não tem nada a ver com controle de constitucionalidade, mas eu aproveito como alegação de defesa, eu digo, olha, o ex-adversus é outra parte. A outra parte no processo está litigando contra mim, doutor juiz, em cima de uma lei que é inconstitucional. E aí eu tenho arguição incidental. A gente vai ver isso com calma, relaxa que a gente vai ver isso com calma. Nesse primeiro momento, o que me interessa é que você perceba que toda vez que eu estiver navegando no sistema difuso, vamos voltar lá para o slide. Dá para voltar? Dá, né? A arguição já está sem trema, muito bem, foi rapidinho, hein? Toda vez que eu estiver navegando no sistema concentrado, antes disso, eu tenho que apresentar para você, deixa o meu colchete aí, rapaz. Eu tenho que apresentar para você as 5 modalidades de controle abstrato, né? Porque o Brasil é recordista mundial em modalidade de controle abstrato. Geralmente os países só tem uma modalidade, a ação direta de inconstitucionalidade. O Brasil não, o Brasil tem 5 modalidades. Vamos acompanhar ali, a gente vai estudar as 5 em momento oportuno, ok? Por hora eu só vou apresentá-las. 5 modalidades. Primeira modalidade, a ADIM. O que significa ADIM? Ação direta de inconstitucionalidade. ADIM. Né? Ação direta de inconstitucionalidade. Segunda modalidade, controle concentrado, abstrato, principal, direto. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADIPO, AIPO. A ação de inconstitucionalidade por omissão. Você não sabe ainda o que é isso, mas vai descobrir em breve. Terceira modalidade. A ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória ou direta de constitucionalidade. Quarta modalidade. A representação de inconstitucionalidade interventiva. Representação de inconstitucionalidade interventiva. E a quinta modalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então nós temos, senhores, 5 modalidades de arguição principal ou direta. 5 modalidades. Nós vamos ter que estudar as 5, professor? Vamos ter que estudar as 5, não tem jeito. Não há como se imaginar de outra maneira. É necessário que estudemos as 5 modalidades. E vamos ter que estudar também a arguição incidental. Então o que eu vou fazer a partir de agora com vocês? Vamos combinar o seguinte.
Primeira modalidade que a gente vai estudar vai ser a ADIM. Estudando a ADIM, vou dissecar a ADIM, apresentar para vocês a ADIM, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal de Justiça dos Estados-Membros e do Distrito Federal e Territórios. Vamos falar da ADIM. Esgotamos a ADIM. Aí nós vamos promover um estudo da arguição incidental. Vamos estudar a arguição incidental, vamos ver como é que a arguição incidental se projeta, se exterioriza, como é que ela se apresenta. Aí nós vamos comparar o sistema concentrado através da ADIM com o sistema difuso através da arguição incidental. Terminamos de fazer isso? Você entendeu direitinho o que é arguição incidental, o que é ADIM, quais são os pontos de divergência e de convergência entre esses dois institutos? Perfeito. Aí nós vamos passar ao estudo das demais modalidades. Vamos estudar a ação direta de inconstitucionalidade e promissão, vamos rever o mandado de junção, para a gente fazer a diferença direitinho. Depois a gente vai estudar a ação direta de constitucionalidade, depois a gente vai estudar a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a representação de constitucionalidade interventiva, no meio disso tudo. Aí nós vamos encerrar os modelos de controle abstrato. Vamos fazer uma reciclagem, vamos verificar as exceções às regras gerais, e aí vamos fazer uma culminância, terminamos e passamos aos exercícios. Esse é o cronograma que se apresenta. Eu vou dar uma palhinha para vocês também, em termos de controle de constitucionalidade estadual, né, e, de certa maneira, alguma coisa sobre a posição dos municípios no controle de constitucionalidade. Quer dizer, é um módulo bastante robusto, bastante completo, só que tem que ter paciência. O segredo aqui é paciência e disciplina. Não dá para botar a carroça na frente dos bois. Então vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Vamos voltar lá para os slides, para a gente atestar finalmente uma coisa. Sistema concentrado. Toda vez que eu estiver navegando nesse sistema de competências, quer dizer, onde o Supremo e o TJ mandam e decidem, eu estarei falando de uma modalidade de arguição principal direta. Toda vez que eu estiver falando do sistema difuso, eu estarei me referindo a uma arguição incidental, onde qualquer juiz, qualquer tribunal pode conhecer do conflito de inconstitucionalidade. Muito bem. Agora, então, feito isso, a gente vai começar o estudo dessa primeira modalidade de controle abstrato, em tese, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Ora, o que eu tenho dito para vocês ao longo do módulo de Direito Constitucional inteiro, toda vez que a gente estudou aqui uma ação, nós estudamos várias, né? Habeas corpus, mandado de segurança, né? Falamos de várias ações. Toda vez que a gente estudou aqui uma ação, eu sempre disse para você, olha, imagina, no plano geométrico, vamos voltar lá para o slide, imagina um triângulo. Você vai falar de ação, você tem que pensar num triângulo, de preferência um triângulo equilátero, porque o juiz deve estar equidistante do autor e do réu. Lembram disso? Passei o curso inteiro dizendo, vou falar de ação, pensa no triângulo, autor, réu e juízo, ou juiz. Pois é, a primeira coisa que você tem que entender sobre a ADIM, para a gente não começar com o pé esquerdo, tá? Vamos voltar para o slide. Quando você pensa numa ADIM, você não deve pensar num triângulo, porque a ADIM não tem autor, não tem réu e não tem juízo processante, pelo menos não no sentido típico do termo. Então vamos começar entendendo o que você não deve fazer. Você não deve pegar aqueles modelos processuais pré-concebidos do triângulo equilátero e tentar aplicar na ADIM. Para começar, a ADIM ela não é um triângulo, ela é um losango. Ela não possui 3 personagens obrigatórios, ela possui 4. Só que é um losango que pode se transformar, de repente, num pentágono. Porque existe um 5º personagem na ADIM, chamado amicus curiae, que é facultativo, mas pode aparecer e vem aparecendo muito. Então, joga fora aquele modelo pré-concebido, porque nada do que a gente viu, ou muito pouco do que a gente viu em matéria de processo constitucional, vai ser aplicado à ADIM. Um erro muito comum é o sujeito achar que numa ADIM existe ampla defesa, existe contraditório,
existe instrução probatória, existe oitiva de testemunhas. Não existe nada disso no ADIM. Então, a gente vai tentar começar a entender o que ela não é. A ADIM não é um processo judicial típico desses a que você está acostumado. Nas aulas de processo civil, nas aulas de processo penal, nas aulas de processo tributário, nas aulas de processo trabalho, nas aulas de direito administrativo e de direito constitucional. A ADIM não é nada disso. A ADIM é um processo que tem uma natureza jurídica híbrida. Tudo bem, ele tem alguma coisa de judicial? Tem. Mas ele tem muito de legislativo também, esse processo. Através de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal pode legislar. Não necessariamente vai legislar sempre, mas pode legislar. O Supremo Tribunal Federal não julga através de uma ADIM. Ele legisla através de uma ADIM. Então, é muito comum o candidato acabar se perdendo, né? Principalmente o cara que nunca viu direito na vida, e quem já viu também se perde até mais, porque não teve um bom professor de direito constitucional na faculdade, ou não deu muita importância para essa matéria, por algum motivo, por ingenuidade, por infantilidade, porque ninguém entende direito se não entender direito constitucional. E por qualquer razão o sujeito começa a achar, não, tem lá o autor, quem pode propor é autor, tem o réu é o advogado-geral da União, que absurdo é esse? Mas nem pensar, companheirinho, nem pensar, não há como. O que eu tenho na ADIM? Na ADIM, eu tenho um sujeito que apresenta uma petição inicial ao Supremo, o Supremo vai analisar se essa petição inicial deve ser recebida. Se receber a petição inicial, aquele sujeito que apresentou a petição inicial perdeu completamente a função. Ninguém vai mais perguntar nada a ele, não tem que fazer mais, praticar nenhum ato processual. Ele apresentou uma tese nessa petição inicial, onde ele quer que o Supremo concorde com a tese dele de que aquela lei ou aqueles dispositivos de lei são inconstitucionais. Aí o Supremo vai começar a pesquisar. O Supremo vai pesquisar em jurisprudência, precedente, o Supremo vai pesquisar, vai ouvir o que a Advocacia Geral da União tem a dizer sobre aquilo, se é do interesse da União que a lei seja declarada inconstitucional, vai mandar o Procurador-Geral da República fazer uma pesquisa também e apresentar um parecer, se concorda com a tese esposada ou se vai criar uma antítese à tese esposada pelo agente provocador. A ADIM não tem autor, a ADIM tem agente provocador. Num processo judicial típico, você tem que praticar atos para o processo, andar, você tem que apresentar documentos, você tem que especificar provas, você tem que participar de audiências, você tem que ouvir testemunhas. Na ADIM nada disso, nada disso. Aí no final o Supremo vai ter o ministro relator desde o início, né, aquele que vai apresentar o relatório, dizendo se concorda com a tese esposada pelo agente provocador, ou seja, de que a lei é inconstitucional, achando que a lei não é constitucional. Na ADIM, inclusive, a causa petente é aberta, a causa de pedir é aberta. O cara pode pedir ao Supremo, eu acho que o parágrafo 3º e 4º do artigo 5º dessa lei federal são inconstitucionais. O Supremo pode entender que todo o artigo 5º é inconstitucional, que o artigo 5º, 6º, 7º, ele pode ir além do pedido. Isso jamais acontece num processo judicial típico. O grande problema do processo judicial é que você tem que tomar muito cuidado com uma parte da petição quando você pede alguma coisa, porque cuidado com o que você pede, você pode conseguir, mas vai conseguir exatamente o que pediu. Então você tem que saber pedir. Um dos grandes problemas para você fazer uma petição no direito, no processo comum, é saber o que e como pedir. Porque o juiz, ao decidir um processo judicial típico, inclusive o próprio Supremo, quando está julgando efetivamente, o juiz tem que se ater ao pedido. Na ADIM, não. Na ADIM, é extra petita. O juiz pode ir além do pedido. Afinal de contas, você está falando do Supremo, né? Ele é o guardião da Constituição. Então, às vezes você atirou numa coisa e o Supremo acaba acertando, e você acaba acertando em outras, ou em outra. Aquilo que você queria que fosse declarado inconstitucional não é. Mas outros dispositivos da lei são. Isso jamais acontece num processo judicial típico. Então, não dá, amiguinho, amiguinha, futuros candidatos, não é possível que você prossiga daqui desse ponto, a partir das próximas aulas, imaginando que na ADIM nós temos um processo daquele tipo triângulo. Não é. Agora, fique atento, porque as próximas aulas são importantíssimas para a compreensão do controle. Até a aula.